Bom, o assunto que a gente vai falar hoje, ele é muito pesado, muito complexo e tudo que eu peço para vocês é um pouco de paciência e que prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Bem, vocês já devem saber, nos últimos dias a mídia tem falado muito sobre um tal Desafio da Baleia Azul. Um jogo macabro, estranho e esquisito que consiste em diversas etapas de um processo, induzindo a pessoas a escutar músicas melancólicas durante horas, assistir filmes de terror, de pânico durante dias e no final de todo esse processo induzir a pessoa a cometer o suicídio. Na verdade, acredita-se que esse jogo foi feito para poder dar coragem às pessoas a cometer o ato do suicídio. Isso só para você perceber o quanto esse jogo é terrível e esquisito e o quanto ele é macabro. O fato é que o jogo está fazendo um sucesso no mundo... O fato é que o jogo tem repercutido muito no mundo inteiro e diversos adolescentes têm sido induzidos a fazer parte desse jogo. Por acaso algum adolescente resolver desistir do jogo, tudo indica que ele é ameaçado, que sua família é ameaçada para que ele consiga concluir a etapa do jogo até o final. O que mais me impressiona não é um jogo como esse. É a prova de que, como há muito tempo nós estamos ignorando o fato da depressão ser algo que faz parte realmente da vida das pessoas. Se a gente parar para pensar, o jogo da Baleia Azul é só mais um caso diante de milhares que acontecem todos os anos, onde milhares de pessoas se matam juntas, onde diversas pessoas no mundo todo acabam cometendo suicídio por diversos fatores. O principal fator de uma pessoa cometer suicídio é a depressão, o estado mental da pessoa. O que parece, o jogo começou na Rússia. Uma jovem adolescente resolveu se suicidar e após uma grande investigação encontraram fortes indícios de que ela estava ligada a esse jogo. Recentemente, os noticiários têm mostrado que o jogo aparentemente chegou também no Brasil. Já foram identificados que alguns adolescentes e alguns grupos estariam participando desse jogo. Me pergunto e me questiono o que nós estamos fazendo para mudar toda essa situação. O que você está fazendo para mudar essa situação? Claro que a gente precisa urgentemente fazer algo, e não é só por causa da Baleia Azul, mas sim porque milhares de pessoas todos os dias passam angústias e tristezas tão profundas e você não sabe, e eu não sei. Talvez é um amigo seu, um colega seu, ou até mesmo você, que tem se escondido por trás das suas máscaras e não tem demonstrado que realmente está precisando de ajuda. Eu resolvi também me abrir um pouco e falar um pouco sobre a depressão para vocês. Nesses últimos anos eu tenho enfrentado situações muito difíceis que me levaram a um alto estresse e consequentemente culminaram em um momento tão difícil e pesaroso como esse, que é a depressão. No meu caso, a depressão ela não surgiu do nada. Foram diversos fatores que aconteceram comigo, desde a minha infância. Situações e problemas e dificuldades que juntas e somadas esses anos todos culminaram nesse momento. Você é meu amigo e não saiba que quando eu era criança, aos 4 anos de idade, eu, minha mãe e minha irmã fomos atropelados por um carro. Neste mesmo acidente, infelizmente, a minha irmã não sobreviveu. Nesse mesmo acidente, eu sofri traumatismo craniano encefálico, fiquei em coma. E por algum milagre, e eu acredito muito em Deus, eu sobrevivi a esse acidente sem nenhuma sequela. O peso e a responsabilidade de ter perdido a minha irmã mais nova e alguém que era muito companheira, estava sempre presente na minha vida, me ocasionou sérios problemas psicológicos que eu não consegui tratar na época. Na época não era comum as pessoas procurar ajuda de psicólogos. E a gente acabava que resolvia os problemas apenas seguindo adiante. E é isso que a gente faz sempre. A gente segue adiante. Os problemas vão acontecendo na nossa vida, diariamente, e a gente não resolve eles e continuamos seguindo em frente sem resolver nenhum deles. E acontece que em algum determinado momento tudo isso vai se somar e te afetar de uma forma muito negativa. E nos anos seguintes foram anos muito difíceis. Eu fui uma criança que sofria de muito medo e insegurança. Constantemente sofria medos extremos de escuro, não conseguia ficar só e tinha sempre que ter algum adulto ou sempre tinha que estar ligado à minha mãe.
Já cheguei a pensar milhares de vezes que poderia perder a minha mãe em algum determinado momento da minha infância, e isso me afetou negativamente. A minha infância, que me prejudicou muito, foi algo que eu escondi por muitos anos da minha família e que eu só resolvi falar quando comecei o meu tratamento psicoterápico. Foi recentemente, já na fase adulta. Quando eu era criança, eu tive TOC, transtorno compulsivo repetitivo. E eu comecei a criar diversas manias, de alguma forma, que eu não sei por onde isso começou. Mas durante muito tempo eu tinha que ficar conferindo se todas as coisas da minha casa estavam fechadas, no mínimo detalhe. Se não existia nada nas tomadas, se o gás estava desligado, se todas as bocas estavam desligadas, se as portas estavam bem trancadas. Comecei a criar mecanismos repetitivos para realmente reafirmar que tudo aquilo que eu estava vendo realmente estava da maneira que deveria estar. Não sei se vocês estão entendendo, mas essa é a melhor forma que eu posso explicar. E se eu fosse ver que a boca do fogão estava fechada, eu tinha que repetir uma sequência de 5 vezes e contar 5 vezes se cada boca estava fechada. Eu tinha que contar 5 vezes se o registro geral estava fechado. Eu tinha que contar se o ferrolho da porta estava fechado durante 5 vezes. Eu tinha que ver se a maçaneta da porta da frente estava fechada durante 5 vezes. E para você ter ideia, eu ficava chacoalhando a porta para ver se ela realmente estava fechada, mesmo sabendo que ela estava fechada. E se eu me deitasse e ainda me questionasse se aquilo estava realmente fechado, eu me levantava para poder fazer todo o processo novamente. Aquilo durante muitos anos foi muito doloroso para mim. Foi muito, muito difícil. E foi algo que eu tive que esconder da minha família porque eu sentia vergonha. Isso é muito difícil. A vergonha de admitir que precisa de ajuda. Precisando de um conselho, que está precisando de uma outra visão porque a sua já não funciona mais. Escondi aquilo durante muitos anos e foi mais uma coisa que eu passei sem cuidar. Eram os anos seguintes. Foram anos muito difíceis. Foi anos que eu perdi a minha avó, que era o alicerce da minha família e que sempre estava presente na minha vida, me ajudando em tudo. Foram anos que eu, minha mãe e minha família passamos por sérias dificuldades financeiras e nos faltava alguns determinados alimentos e foi uma pessoa muito insegura. Me escondia por trás do meu jeito carinhoso de ser, mas eu era uma pessoa muito insegura, muito tímida, muito retraída. E eu fui esquecendo desses meus problemas e não cuidando de nenhum deles porque nos anos seguintes foram anos em que me aventurei muito na minha adolescência, onde eu entrei no teatro, onde eu conheci novos amigos e eu fui esquecendo desses meus problemas. Logo no ensino médio, eu comecei a sentir sérias dificuldades de estudo. Eu comecei a frequentar um Instituto Federal, que é uma escola técnica de renome e que tem uma educação exemplar. Eu não conseguia acompanhar o desenvolvimento acadêmico dessa escola. Na matéria de física, foram os amigos que estejam assistindo não saibam, mas eu cheguei a repetir 3 vezes na matéria de física. Eu estudava, lia os livros, compreendia todo o conteúdo, passava, ensinava os meus amigos, mas eu era incapaz de responder qualquer prova de física. Estava estático, não conseguia escrever nada, desenvolver nenhum raciocínio e simplesmente entregava a prova em branco ao professor e passava adiante. Foi me frustrando, me perdi da minha turma primeira e depois fui estudar em outra turma. E quando já vi que aquilo virou uma bola de neve, eu resolvi desistir e partir para outra. Fui aí para a faculdade. E durante a faculdade foi maravilhoso. No início da faculdade me desenvolvi, fiz diversas atividades, fui cursar publicidade e propaganda no UNASP, que é uma instituição universitária lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. Oportunidade então também de conhecer novos amigos, de me desenvolver, mas foi só passar por um momento bem difícil financeiramente e passar por um momento emocional extremo, que é o fim, o término da faculdade, que todas as coisas começaram a cair. Me fechar e eu comecei a ficar um pouco mais
neurótico com tudo isso, eu comecei a ficar muito mais irritado, muito mais estressado, até que eu já tinha percebido que tinha passado mentalmente de um ponto em que eu não dava mais conta de mim mesmo. Eu não sabia que grande parte do tempo eu estava chorando e me sentindo muito inseguro com todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida. E estava tendo notícias constantemente que em casa as coisas estavam difíceis, eu estava na faculdade e estava me sentindo perdido e muito difícil, eu já não tinha mais certeza se era aquilo que eu queria para minha vida. Eu estava perdido também pelas milhares de coisas que eu passei na minha vida e não resolvi. Medo de terminar a faculdade e não conseguir um bom emprego e conseguir atingir as expectativas que eu achava que as pessoas tinham sobre mim, mas elas eram mais minhas do que as pessoas tinham sobre mim. Indo para casa e foi aí que as coisas ficaram ainda mais difíceis. A gente é um ótimo lugar para se restabelecer, mas naquele momento para mim tinha um significado de frustração, de que eu não tinha alcançado os resultados que eu deveria ter alcançado, porque eu percebia que eu não conseguia mais andar por conta própria. Foi naquele momento que eu percebi que a minha vida não estava da maneira que deveria estar, que eu não estava enfrentando os meus problemas e que todos esses problemas que eu deixei acumular os anos todos naquele momento realmente estavam me afetando significativamente. Bem, e por que eu resolvi então compartilhar toda essa minha história com vocês? Bom, não sei, talvez seja para você perceber que você não está sozinho nessa. Se você se identifica com alguma das coisas que eu falei aqui, talvez você precise da ajuda de um profissional. Acreditar em alguém que tem uma outra visão, que vai mostrar para você outros mecanismos de encontrar dentro de si, na sua história, soluções para o problema que você está enfrentando hoje. E por muito tempo nós temos ignorado a depressão. Muitas pessoas acreditam que ela é uma espécie de frescura, que a depressão não existe de verdade. Existem diversos fatores que fazem uma pessoa não procurar a ajuda de um psicólogo. Às vezes por vergonha de admitir que precisa de ajuda. Você tem estado muito triste, melancólico, muitas coisas aconteceram na sua vida, você se sente sufocado o tempo todo. Você não se reconhece mais, embora esteja cercado de diversas pessoas, mas ninguém consegue compreender aquilo que está acontecendo com você. Bom, amigo, talvez você precise realmente da ajuda de um profissional. Talvez essa seja a oportunidade de você procurar um psicólogo e a ajuda de um profissional, que com certeza vai conseguir fazer com que você crie mecanismos mentais mais eficientes para enfrentar essa sua realidade. O que eu estou querendo dizer é que essas coisas estão tão difíceis, estão de uma forma que você não consegue solucionar, é porque você precisa de uma ajuda à altura e só um profissional vai conseguir fazer isso por você. O primeiro passo para alguém que está passando por um momento de depressão é admitir que precisa de ajuda. E essa é a fase mais difícil, mas você precisa ter coragem. Várias pessoas no mundo enfrentam a depressão. Não é algo que acontece só com você, é algo que cada vez mais tem atingido diversas pessoas, de diversas classes sociais, independente de suas histórias, se elas são homens ou mulheres, se são meninos, crianças, adolescentes, se são jovens, se são adultos ou idosos. E você não passa por depressão, mas gostaria de saber alguns métodos que você pode identificar se um amigo seu, colega ou um ente querido da sua família está passando por um problema de depressão. Aqui vai algumas dicas. Você tem percebido que o seu amigo, colega ou familiar tem se distanciado cada vez mais? Ele costumava estar mais presente, ele costumava fazer parte de alguns determinados círculos e de repente começou a ser uma pessoa isolada, só? Você percebeu que essa pessoa tem mudado de humor radicalmente? Ou ela tem tido picos eufóricos de alegria, ou ela tem estado num estado de tristeza profunda? Você percebeu que essa pessoa começou a deixar as coisas que costumava a fazer, coisas que ela gostava muito? Um exemplo meu é que eu gostava de ler livros, gostava de cozinhar, gostava de escrever, gostava de fazer diversas outras atividades e
de repente não conseguia desenvolver mais nenhuma delas, você identifica que essa pessoa está passando por um problema como esse. Já percebeu que essa pessoa está tendo uma mudança repentina de peso, ou ela emagreceu demais em um curto prazo de tempo, ou ela tem engordado demais em um curto prazo de tempo? A fisionomia dessa pessoa mudou, o olhar dela mudou, parece sempre cabisbaixo, triste, apático. Talvez isso seja um forte indício de que essa pessoa está passando ou por um momento de tristeza profunda ou por depressão. Eu gosto de dizer que várias coisas podem levar também uma pessoa a passar por momentos de depressão. Às vezes a perda de um familiar, de um ente querido, pode causar depressão. O rompimento de um relacionamento de muitos anos pode também ocasionar uma depressão. O bullying na infância, o bullying na vida do colega de trabalho, isso também pode ocasionar depressão. A sucessão de eventos tristes que acontecem na vida de uma pessoa, como foi no meu caso, ele também pode ocasionar em determinado momento a depressão. Para você que não passa por depressão, mas que deseja ajudar uma pessoa que você já identificou que passa por depressão, é se aproximar dela. É dar sua amizade, é dar tempo, é conversar, é estar sempre presente, é dizer simplesmente para essa pessoa que pode contar com você porque deve e é. Você precisa fazer essa pessoa enxergar que ela precisa dar esse primeiro passo na busca da ajuda de um profissional, de alguém que vai com certeza dar uma outra visão a ela de mundo e fazer ela perceber aonde tudo começou e como ela pode começar a consertar todos esses entraves emocionais que ela enfrentou durante todo esse tempo. Acredita que esse vídeo vai contribuir significativamente para a vida de alguém? Compartilha ele nas suas redes sociais, no Facebook, que alguém precisa hoje ouvir essa mensagem e que ela vai impactar positivamente a vida de alguém. Por favor, não deixe de compartilhar. Tem ainda alguma dúvida sobre o assunto ou deseja falar sua experiência, não deixa de deixar aqui nos comentários a sua opinião ou o que você tem enfrentado ou como você tem enfrentado essa situação. Porque eu acho que se inscrever nesse canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente com certeza vai se ver outras vezes. A gente se vê até a próxima. E se vocês têm alguma dúvida, é só conversar comigo. Me segue nas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. É só procurar por Sabudego. A gente se vê até a próxima. Um grande beijo e eu espero que vocês continuem comigo. Até mais.